Em nome do cerimonialista, professor Dr. Silvio Lobo Filho, presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, recebemos a todos para a solenidade de posse dos membros do colegiado, dos coordenadores regionais, dos consultores especialistas, dos assessores e dos diretores das representações estaduais para o triênio 2018-2020. Para compor a mesa de autoridades, convidamos o presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, Silvio Lobo Filho. Convidamos a presidente da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, Ivone de Souza Almeida. O presidente de honra do Conselho do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, Marcílio Lins Reynor. O segundo vice-presidente da OICP, Hugo de Faria Almeida. E o vice-presidente do CNCP Brasil, Fredolino Antônio Davi. Para a declaração de abertura desta solenidade, tem a palavra o cerimonialista professor Dr. Silvio Lobo Filho, presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo. Declaro aberta a solenidade de posse da diretoria do CNCP Brasil para a gestão 2018-2020. Sejam todos muito bem-vindos. Convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pelo Quarteto Musical da Banda Sinfônica do Distrito Federal. Em nome do presidente do CNCP Brasil, registramos e agradecemos a presença das autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Michel Soares, secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. E Nilton Garcia, diretor de Relações Institucionais da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Senhoras e senhores, em 31 de outubro de 2017, na cidade de Bonito, estado de Mato Grosso do Sul, foi eleito por escrutínio como concorrente único o professor e advogado Silvio Lobo Filho, como presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, para suceder a cerimonialista Ivone de Souza Almeida. Silvio Lobo é natural de Mato Grosso do Sul, morando na capital, Campo Grande, onde se dedica às atividades de advocacia e do mercado imobiliário em seu escritório. Mas também está servidor público comissionado, exercendo o cargo de diretor executivo da Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul, Fundesporte. Há muito tempo, Silvio Lobo pertence ao CNCP Brasil, sempre ocupando relevantes cargos na diretoria. Silvio é também acadêmico, pertence à cadeira de número 12 da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, que tem como patrono o mineiro Hélio Lobo, diplomata, ensaísta, biógrafo e historiador. O CNCP Brasil sempre contou na sua presidência com homens e mulheres dedicados à causa cerimonialística e portadores de expoente capacidade de inteligência e intelectualidade. A ascensão de Silvio Lobo
para presidir a nossa instituição já não era sem tempo. Isso porque Silvio vem desde há muito com a labuta daquilo que deverá se tornar o maior legado de sua gestão no cerimonial brasileiro: o reconhecimento da profissão de cerimonialista, ação que já se encontra em avançado trâmite para se tornar realidade. Em seu discurso de posse como presidente durante o 22º Consep em Bonito, Silvio Lobo enfatizou em seu discurso, abre aspas, este é um magno momento, uma grande oportunidade de lançar alicerces para erguer a maior obra do cerimonial e protocolo, a regulamentação da profissão e a formação universitária em cerimonial e protocolo. Vocês vão ver. Fecha aspas. Está sendo, ou melhor, esta tem sido sua plataforma que se pretende a ser realizada em sua gestão. Durante os 3 meses seguintes à sua eleição, Silvio Lobo buscou com carinho e prudência os mais conhecidos e dedicados nomes do cerimonial brasileiro para compor sua diretoria, para quem pediu entusiasmo e dedicação redobrados para alavancar o CNCP Brasil rumo à edificação de suas pretensiosas ações. Ações que merecem os aplausos de todos nós. Anunciamos agora o ato de entrega de moções de congratulações do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo aos líderes das regionais que já realizaram suas ações de mobilização das representações estaduais, cumprindo assim a força-tarefa proposta para os primeiros 100 dias de pré-gestão da nova diretoria. Moção de congratulação. O presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, ouvido o colegiado, manifesta as suas congratulações à Comissão de Mobilização do Estado do Rio de Janeiro, composto por Sônia Rodrigues, coordenadora regional do CNCP da região Sudeste, Michel César Soares França, secretário de Comunicação da Prefeitura de Duque de Caxias, Rita Mamed, diretora de Planejamento do CNCP, pelo cumprimento das metas do Plano de Ação dos 100 dias, realizando os serviços de mobilização e o Encontro Estadual de Cerimonialistas e Mestres de Cerimônias. Brasília, 6 de abril de 2018, professor Dr. Silvio Lobo Filho, presidente. Convidamos os colegas citados a receberem a moção no palco. Moção de congratulação. O presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, ouvido o colegiado, manifesta as suas congratulações à Comissão de Mobilização do Estado do Maranhão, composto por Éric Teixeira, assessor da presidência do CNCP, Gisela Diniz Santos, assessora da presidência do CNCP, e Marcelo Cláudio Martins Rodrigues, consultor especialista para assuntos relacionados ao cerimonial social do CNCP, pelo cumprimento das metas do Plano de Ação dos 100 dias, realizando os serviços de mobilização e a reunião com cerimonialistas e mestres de cerimônias. Brasília, 6 de abril de 2018, professor Dr. Silvio Lobo Filho, presidente. Convidamos as pessoas citadas a receber a moção do palco. Moção de congratulação. O presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, ouvido o colegiado, manifesta suas congratulações
à Comissão de Mobilização do Estado de Pernambuco, composto por Franklin Bezerra Santos, presidente do Conselho Fiscal do CNCP, Eduardo Vaz, membro do Conselho Consultivo do CNCP, e Eduardo Salazar, coordenador da região Nordeste do CNCP, pelo cumprimento das metas do Plano de Ação aos 100 dias, realizando os serviços de mobilização em curso para 30 municípios. Brasília, 6 de abril de 2018, professor Dr. Silvio Lobo Filho, presidente. Convidamos Franklin para receber então os demais citados. Moção de congratulação. O presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo CNCP Brasil, ouvido o colegiado, manifesta as suas congratulações à Comissão de Mobilização do Estado do Piauí, composto por Emília Nunes, diretora de eventos do CNCP Brasil, Mara Beatriz Novaes, chefe do cerimonial do Governo do Estado, Giovana Costa, chefe do cerimonial da Assembleia Legislativa, Virgínia Fabres, chefe do cerimonial do Tribunal de Justiça, Mari Landim, chefe do cerimonial do Ministério Público Estadual, Eva Moraes, chefe do cerimonial da Universidade Federal do Piauí, Eleusa Chaves, chefe do cerimonial da Câmara Municipal de Teresina, e Nayara Madeira, chefe do cerimonial do TRE do Piauí, Isa Marques, chefe do cerimonial do TRT de Piauí, Anete Marques, chefe do cerimonial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Diego Alves, chefe do cerimonial da Universidade Estadual do Piauí, Naíra Leal de Aldeia Silva, cerimonial da OAB, Marta Vasconcelos Batista, chefe do cerimonial do SEBRAE, Mônica Costa e Elsa Figueiredo, chefe da Associação Piauiense de Municípios, Elvita Macedo, chefe do cerimonial da Associação dos Municípios do Médio Parnaíba, Manuel Veras, consultor do CNCP Brasil, Conceição Lima, cerimonial do Governo do Piauí, Lisiana Lima, cerimonial social, pelo cumprimento das metas do Plano de Ação dos 100 dias, realizando os serviços de mobilização e o encontro estadual de cerimonialistas e mestres de cerimônias. Brasília, 6 de abril de 2018. Silvio Lobo Filho, presidente. Moção de congratulação. O presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, ouvido o colegiado, manifesta as suas congratulações à Comissão de Mobilização do Estado do Acre, composto por Lina Graziela do Nascimento, chefe do cerimonial do Tribunal de Justiça, pelo cumprimento das metas do Plano de Ação dos 100 dias, realizando os serviços de mobilização e o encontro estadual de cerimonialistas e mestres de cerimônia. Brasília, 6 de abril de 2018. Silvio Lobo Filho, presidente. Passamos agora à leitura dos termos de posse para os integrantes da diretoria de Silvio Lobo. Aos 6 dias do mês de abril de 2018, a partir das 20 horas, no auditório Austregésilo de Ataíde, do Centro de Eventos Parlamundi da LBV, em Brasília, Distrito Federal, na presença de autoridades e cerimonialistas, tomou posse, no cargo de vice-presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, o cerimonialista Fredolino Antônio Davi, eleito por maioria dos associados votantes e em conformidade com as normas legais e estatutárias para o triênio 2018-2020. Brasília, 6 de abril de 2018. Assinam Fredolino Antônio Davi, vice-presidente, e Silvio Lobo Filho, presidente.
roteiro me faz citar a procedência de cada empossando. O Fridolino Antônio Davi é de Santa Catarina. Termo de posse. Aos 6 dias do mês de abril de 2018, a partir das 20 horas, no auditório Austrégésimo de Ataíde, do Centro de Eventos Parlamundi da LBV, em Brasília, Distrito Federal, na presença de autoridades e cerimonialistas, tomou posse os seguintes cerimonialistas para os cargos abaixo relacionados, todos do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, eleitos por maioria dos associados votantes e em conformidade com as normas legais e estatutárias para o triênio 2018-2020. Brasília, 6 de abril de 2018. Para o cargo de diretor-chefe de gabinete da presidência, Ataíde Alves Oliveira, com a permissão de todos. Para o cargo de diretor financeiro do Distrito Federal, Astrogildo Lima Franco. Para o cargo de diretora administrativa de Alagoas, Cátia Oliveira Bonifácio de Albuquerque. Para o cargo de diretora de planejamento do Rio de Janeiro, Rita Mamede. Para o cargo de diretora de Relações Internacionais de São Paulo, Eliane Gonçalves Ubiluz. Para o cargo de diretora de Relações Institucionais de São Paulo, Gilda Feuri Meireles. Para o cargo de diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do Rio Grande do Sul e com ausência justificada, Maria Lúcia Pétega. Para o cargo de diretora de Eventos do Piauí, Emília Pereira da Silva Nunes. Para o cargo de diretora de Comunicação e Marketing, com ausência justificada, de Roraima, Eunice Pereira. Referendando a posse, assina Silvio Lobo Filho, presidente. Termo de posse. Aos 6 dias do mês de abril de 2018, a partir das 20 horas, no auditório Austrégésimo de Ataíde, do Centro de Eventos Parlamundi da LBV em Brasília, Distrito Federal, na presença de autoridades e cerimonialistas, tomaram posse, como membros do Conselho Consultivo do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, os seguintes cerimonialistas designados por ato do presidente da entidade, em conformidade com o que dispõe o artigo 25, inciso 1 e 5º, juntamente com o artigo 33 e seu parágrafo único do Estatuto Social para o triênio 2018-2020. Brasília, 6 de abril de 2018. Assinam, para o cargo de presidente do Pará, Augusto César Sequeira Delgado.
Como membros do Conselho Consultivo do Amazonas, Maria de Lourdes Buzago. Ainda como membros, Luiz Fernando Soltero, do Sergipe, que está ausente, Eduardo Vaz, do Pernambuco, também ausente, Regina El Rafi, de Rondônia, também ausente, Alessandra Aragão, do Ceará. Também com ausência justificada, Jardel Coutinho, do Estado de Goiás. Como referendo, Silvio Lobo Filho, presidente. De posse, aos 6 dias do mês de abril de 2018, a partir das 20 horas, no auditório Austrégésimo de Ataíde, do Centro de Eventos Parlamundi da LBV, em Brasília, Distrito Federal, na presença de autoridades e cerimonialistas, tomaram posse os seguintes cerimonialistas para cargos abaixo relacionados do Conselho Fiscal do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, eleitos por maioria dos associados votantes e em conformidade com as normas legais e estatutárias para o triênio 2018-2020. Brasília, 6 de abril de 2018. Assinam Franklin Bezerra Santos, do Pernambuco, presidente. Como titular, Cecília Arruda, de São Paulo. Como suplentes, Aline Brandão, de Minas Gerais. Com ausências justificadas, Silas da Costa e Silva, do Pernambuco, e Itapuã Modo Targino, da Paraíba. Assina Silvio Lobo Filho, presidente. Termo de posse. Aos 6 dias do mês de abril de 2018, a partir das 20 horas, no auditório Austrégésimo de Ataíde, do Centro de Eventos Parlamundi da LBV, em Brasília, Distrito Federal, na presença de autoridades e cerimonialistas, tomaram posse os seguintes cerimonialistas para os cargos abaixo relacionados do Conselho de Ética do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, eleitos por maioria dos associados votantes e em conformidade com as normas legais e estatutárias para o triênio 2018-2020. Brasília, 6 de abril de 2018. Como presidente, Osaina Barros Cruzeiro, do Distrito Federal, com ausência justificada. Como titulares, Edivalda Bonfim, da Bahia, também com ausência justificada. Marielza Alves de Andrade, do Distrito Federal, também ausente. E como suplentes, Hernani José Campos, de Minas Gerais. Como suplente, Marlene Conceição Gonçalves Dias Lobo, de Mato Grosso do Sul. Termo de posse.
aos 6 dias do mês de abril de 2018, às 20 horas, no auditório Austrengésimo de Ataíde, no Centro de Eventos Parlamundi da NBV em Brasília, Distrito Federal, na presença de autoridades e cerimonialistas, tomaram posse, nos cargos de coordenadores regionais do Comitê Nacional do Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, os seguintes cerimonialistas designados para o triênio 2018-2020, por ato do presidente da entidade, em conformidade com o que dispõe o artigo 25, incisos 1 e 4, juntamente com o artigo 41 do Estatuto Social. Brasília, 6 de abril de 2018. Pela região Sudeste, Estado do Rio de Janeiro, Sônia Maria Rodrigues Domingues. Pela região Sul e com ausência justificada do Paraná, Miriam Teichmann Daldegan. Da região Centro-Oeste, Lúcia Beatriz Cunha e Cruz Arantes, do Distrito Federal. Da região Nordeste e com ausência justificada de Pernambuco, Eduardo Salazar. Pela região Norte do Acre, Linda Graziela do Nascimento. Por referendo, Silvio Lobo Filho, presidente. Termo de posse. Aos 6 dias do mês de abril de 2018, a partir das 20 horas, no auditório Austrengésimo de Ataíde, do Centro de Eventos Parlamundi da NBV em Brasília, Distrito Federal, na presença de autoridades e cerimonialistas, tomou posse do cargo de consultora do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, a cerimonialista Camila Hermana de Andrade, designada por ato do presidente da entidade, em conformidade com o que dispõe o artigo 25, inciso 1 do Estatuto Social, para o triênio 2018-2020. Brasília, 6 de abril de 2018. Com o referendo, Silvio Lobo Filho, presidente. Termo de posse. Aos 6 dias do mês de abril de 2018, a partir das 20 horas, no auditório Austrengésimo de Ataíde, no Centro de Eventos Parlamundi da LBV, em Brasília, Distrito Federal, na presença de autoridades e cerimonialistas, tomaram posse no cargo de assessores da presidência do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, os seguintes cerimonialistas, designados por ato do presidente da entidade, em conformidade com o que dispõe o artigo 25, incisos 1 e 4 do Estatuto Social, para o triênio 2018-2020. Brasília, 6 de abril de 2018. Com ausência justificada do Estado do Maranhão, Elias Azulay. Presente do Estado do Pará, Augusto César Sequeira Delgado. Do Estado do Maranhão, Gisela Diniz Santos. Do Estado de São Paulo, Andréia Nakane, que se encontra ausente. Do Estado de Sergipe, Amaurino Santos. Ainda como integrantes e com ausências justificadas,
Bélica Alessandra Pereira da Silva Dantas, do Distrito Federal. Silvia Martinez, de Mato Grosso do Sul. E Eric Teixeira, do Estado do Maranhão. Assina Silvio Lobo Filho, presidente. Aos 6 dias do mês de abril de 2018, às 20 horas, no auditório Austrégésimo de Ataíde, no Centro de Eventos Parlamundi da LBV, em Brasília, Distrito Federal, na presença de autoridades e cerimonialistas, tomaram posse, nos cargos de consultores especialistas do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, designados por ato do presidente da entidade, em conformidade com o que dispõe o artigo 25, inciso 1 do Estatuto Social, para o triênio 2018-2020, Brasília, 6 de abril de 2018, para assuntos relacionados ao cerimonial do Executivo Federal, Carlos Eduardo Soares Pinto Martins, do Distrito Federal. Para assuntos relacionados ao cerimonial do Executivo Estadual, de São Paulo, Gilda Feuri Meirelles. Ainda para assuntos relacionados ao cerimonial do Executivo Estadual, Maria de Lourdes Buzago, do Amazonas. Ainda como consultor especialista do Executivo Estadual, Fredolino Antônio Davi, de Santa Catarina. Do Estado do Maranhão, Gisela Diniz Santos. Ausência justificada de Itapuã Porto Targino, da Paraíba. Consultores especialistas para assuntos relacionados ao cerimonial do Legislativo, de Pernambuco, Franklin Bezerra Santos. De São Paulo, Cecília Arruda. De São Paulo, Cecília Arruda. Consultores especialistas para assuntos relacionados ao cerimonial do Judiciário. Encontra-se ausente Célia Regina de Oliveira Gonçalves, do Distrito Federal. Presente, Maria Vanessa Câmara Fix de Barreto, do Distrito Federal. Encontra-se ausente Niva Salvador, do Distrito Federal. Presente, Cátia Oliveira Bonifácio de Albuquerque, do Alagoas. Consultores especialistas para assuntos relacionados ao cerimonial do Executivo Municipal. Está ausente de Jair Souza, de São Paulo. Presentes, Eliane Ugluz, de São Paulo, e Emília Nunes, do Piauí. Consultores especialistas para assuntos relacionados ao cerimonial social. Do Piauí, Mara Beatriz Raulino de Oliveira Novaes, que se acha ausente. Marcelo Cláudio Martins Rodrigues, do Maranhão. Dalva Alcoforado, ausente. João Gonçalves, da Bahia, ausente. Luciana Rocha, do Distrito Federal.
Consultores especialistas para assuntos relacionados ao mestre de cerimônias. Do Distrito Federal, Ivone de Souza Almeida. Está ausente Silas da Costa e Silva, do Pernambuco. Também ausente Norma Zélia, do Ceará. Presente Astrogildo Lima Franco, do Distrito Federal. Ainda para assuntos relacionados ao mestre de cerimônias, de Mato Grosso do Sul, Ataíde Alves de Oliveira, este que vos fala. Com ausência justificada, José Jardelli Oliveira de Souza, do Ceará. Ausência justificada, Francisco Brandão, do Maranhão. Presente, Rabi Simões dos Santos, do Distrito Federal. Do Distrito Federal, Kennedy Barbosa Monteiro. Em seguida, consultores especialistas para assuntos relacionados às funções de celebrante social. Lídia Vaz de São Paulo, ausente. Kellen Patrícia Gouveia Monteiro de Barros Lovato, de São Paulo, ausente. Luciano Cunha Toledo, de São Paulo, ausente. Jacques Tegani, de São Paulo, ausente. E Anderson Amaury Silva, de São Paulo, também ausente. Para assuntos relacionados às funções de cerimonial eclesiástico. Ausente, Brígida Borges Pereira de Minas Gerais. Presente, Astrogildo Lima Franco, do Distrito Federal. Consultores especialistas para assuntos relacionados ao cerimonial universitário. Do Piauí, Manuel Vera Cruz da Silva Filho. E como derradeiro, Cláudia Maria de Albuquerque Nordão, do Ceará. Por referendo, Silvio Lobo Filho, presidente. Com a palavra, o presidente Silvio Lobo Filho para a declaração de posse. Declaro empossados os diretores conselheiros, coordenadores regionais, consultores especialistas, assessores e diretores das representações estaduais que, a partir de agora, passam a compor o colegiado do CNCP Brasil para o triênio 2018-2020. Parabéns a todos. Convidamos para o seu pronunciamento o vice-presidente da OICP, Hugo de Faria Almeida. Boa noite, senhores integrantes da mesa diretora desta solenidade, senhores e senhoras, colegas cerimonialistas. Eu imagino que seja por mera ou grande generosidade que venho ao microfone convidado, porque na medida em que, representando hoje o presidente da Organização Internacional
de cerimonial e protocolo, o nosso colega cerimonialista do Paraguai, Hermínio Gonçalves Rojas. Sim, como dizia, na condição de segundo vice-presidente da organização internacional, sendo a segunda vez que faço parte daquela diretoria, mas justamente no momento quando o Brasil se incorporou à organização internacional, foi no ano de 2001, quando justamente eu exerci a presidência. Então eu devo dizer, em primeiro lugar, como se fosse o próprio presidente falando, que o Brasil tem altíssima credibilidade junto aos colegas do exterior, na medida em que, desde este ano de 2001, participamos regularmente de congressos internacionais e também colegas internacionais que comparecem aos encontros ou aos congressos realizados pelo comitê. Bom, isso é uma coisa que também não se granjeia de uma hora para outra. Somente com o passar do tempo é que isso se verifica. A credibilidade é crescente, ninguém nasce com ela. Bom, eu quero crer que basta dizer que estão, na medida em que o colegiado se completa hoje, com essa solenidade em que foram empossados aqueles eleitos e convidados, só nos cabe desejar a todos uma feliz gestão, votos de grandes sucessos e imensas realizações que continuem mantendo o nível em que o comitê sempre se manteve, embora em alguns momentos de mais relevância, horas de menos, que isso também é uma constante na vida de todos e de todas as instituições. Então, nossos votos é que isso que a partir deste momento todos se imbuam do sentimento de trabalho, da noção de responsabilidade, de responsabilidade sim, não só no nível pessoal, mas como em razão de manter a chama acesa daquilo que foi criado no ano de 1993 com altíssimo vigor e grande entusiasmo, porque foi a primeira vez em que cerimonialistas de praticamente todos os estados brasileiros se reuniram na São Luís, Maranhão. Bom, eu gostaria também de completar dizendo o seguinte: nos primeiros dias, ou pelo menos nos 3 primeiros meses de gestão, é comum que não se espere grande realização da instituição ou de seus integrantes. Mas o que nós vimos hoje aqui é a premiação outorgada àqueles que se destacaram através de trabalhos nos seus próprios estados durante esses primeiros dias de atividade. Sim, janeiro, fevereiro e março, praticamente 3 meses, ou como eu vi dizer, dos 100 dias. Mas isso, se essa observação eu faço com relação a esses primeiros 6 dias, acrescento mais que o que eu vi hoje exposto na reunião do colegiado, na parte da tarde, quando eu compareci, me faz acreditar que dentro de mais um ano, talvez, o comitê esteja num patamar um patamar mais elevado do que aquele que vem sendo gradualmente alcançado. Então, declaro isso aqui agora, declaro confiança no que eu vi exposto hoje e no empenho em que todos aqui que tomaram posse estão demonstrando estão demonstrando esse empenho, demonstrando vontade de trabalhar, e sem trabalho não há salvação, isso você sabe. Mas para encerrar eu diria apenas o seguinte: essa história do comitê, que poucos registros temos, mas suficientes por enquanto,
e estamos alcançando o 25º ano de fundação do comitê. E eu imagino que os colegas empossados agora se imbuam dessa coisa especial, que é um jubileu de prata, e que realmente isso venha, no final do ano, a representar um ganho bem maior do que tivemos em outros anos. Mas não creio que se diga muita coisa a respeito, ou se diga muito se o tempo fosse possível, mas que o crescimento que o comitê teve, desde o início, aquele entusiasmo ao qual eu já me referi, e o ingresso, a inclusão do termo cerimonialista no dicionário Aurélio, e outras, a conquista, a bandeira que foi desenhada, o símbolo do comitê, etc., a inclusão do comitê no rol internacional de países que cultivam o cerimonial. Todas essas coisas eu resumiria numa frase com o que eu acho que deve ser marcado o trabalho do comitê. Em 1993, eu declaro isso, que a criação do comitê em 1993 foi uma fatalidade histórica. E com isso eu encerro. Muito obrigado. Anunciamos agora a palavra do idealizador e fundador do CNCP. Por isso mesmo, presidente de honra da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo e do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, Marcílio Lins Reiô. Senhor presidente e demais colegas desta douta mesa, estimados amigos e amigas, colegas cerimonialistas que compõem esta ilustre casa nesta noite, eu fiquei feliz quando o Hugo terminou a sua oração dizendo que o resultado do comitê foi fruto de uma fatalidade. E fico feliz porque eu estava naquelas origens desta fatalidade. Então me sinto feliz de ter sido fatal. Na realidade, o Hugo citou aqui que este ano o comitê estará comemorando 25 anos de vida. Uma vida fecunda, uma vida feliz, eventuais percalços, quem não os tem? Quem não tem percalço na vida, no trabalho, nas suas ações, não tem o tempero de uma vivência que se vai, ao longo do tempo, robustecer e crescer para as montanhas que os levarão à vitória. E a história deste comitê está traçado, pautada de vitórias, até porque as coisas ruins acontecidas no comitê, para usar uma linguagem da modernidade, nós deletamos. Tim, bota o dedo no suspiro e deleta as coisas ruins. Acho que é assim que nós devemos ser. E não deleta do outro lado, mas espera que a capacidade criadora, a genialidade, a emoção que fecunda lá, na divisão talvez da alma e do espírito, no contexto do cerimonial do protocolo, venha atiçar chamas e fogueiras e transformar o comitê, no alvorecer desses 25 anos, como uma instituição de seriedade, de comportamento escorreito, de exemplo praticado e exercitado em todo o país, em todos os rincões. O Comitê Nacional
E este ano acho que temos muita coisa boa e bela para resgatar e trazer. Lá daquelas origens, lá daquela fatalidade da qual nos fala Hugo, trazendo para nós essa historiografia que deverá ser aprontada e apresentada, culminando com feitos de vitória. E o feito maior, com certeza, este ano, graças ao timão do comitê, segurado pelo capitão desta fragata, o cerimonialista Silvio Lobo, que nos conduz por mares já navegados e até outros que nunca navegados, nos conduz ao que estamos prestes a ter, o reconhecimento da profissão de cerimonial no Brasil. Será o maior feito, a maior conquista. Nenhuma festinha poderá ser feita, nenhuma festa maior que não seja a maior da conquista que se deslumbra nos horizontes dos próximos meses, se nos 25 anos nós batermos, não na mesa, mas no peito. Cerimonialista, profissão, será um grande feito acadêmico e do cerimonialista Silvio. Será um feito inesquecível que marcará um quarto de século desta instituição. Eu estou muito feliz. Sou decano do cerimonial brasileiro, fundador do comitê, o idealizador, o ideário. Foi Deus que me deu numa oportunidade lá em maio de 1980, 13 anos antes do nascimento do comitê, ministrando um dos cursos de cerimonial. Eu já dava curso de cerimonial por aí afora há muito mais de 30 anos. E num curso em Recife, lá estavam algumas pessoas: Úrsula, Lourdes, Emílio, Sotero, Pestana, e quem mais? Um punhado. Terminando o curso, a Alessandra levantou a mão ali. Quem mais aqui? Estava em Recife em 1980. Bota tempo nisso, viu? Então, estávamos lá no final do curso, dissemos: vamos criar uma associação, uma instituição, vamos aí criar. Não vou contar a história não, é muita história, e a história para vocês já conhecem. Em outras oportunidades, com certeza falaremos, até porque essa história nem precisa ser contada nas letras, nos traços, nos livros, nas palavras. Essa história está marcada no coração, na mente, na alma de quem teve o privilégio, de quem tem tido a bênção celestial de viver o cerimonial, esta profissão que lateja lá dentro, quase que eu diria entre a alma e o espírito, e chega e sai, extrapola e faz cerimonial em borbotões com a força da emoção. E já disse: pálido, amarelo, sofrido, magro, os olhos fundos. Não se inventa a fazer cerimonial, não. Precisa ser alegre, disposto, emotivo, olhos vibrantes, lágrima, emoção, choro. Aí você faz um cerimonial que preste. Você está fadado a transmitir e a receber as emoções próprias do cerimonial. Tanta coisa bonita para se falar e se contar, né? Prover a Deus que possamos ter tempo e oportunidade de, em outras ocasiões, estarmos assim juntos, tão afetivamente, e com essa quase bênção que tenho da parte celestial, representada aqui pela bondade dos amigos que me traz, ou eles me trazem para os píncaros desta atividade, para os píncaros. Eu estou lá
Eu estou lá nos altos pontos e tenho que me refrear para não me envaidecer, para não me envergonhar, para não me exacerbar e pedir até a Deus que me dê humildade para que eu possa viver melhor, desfrutando tudo que há no cerimonial, no protocolo, a partir dessa convivência fraterna, amiga, permanente, duradoura, correta. Amigos que nos olham nos olhos. E você tem certeza que é uma jovem simpática, é uma senhora que nos abraça, que nos beija na face, com respeito, com carinho. E você abraça os amigos, também com fraterno carinho, fraterno amor. Esse é o cerimonial, esse é o protocolo, esta atividade que já lateja como emoção e como profissão de todos nós que veremos prover a Deus até o final do ano transformada em profissão. Que Deus abençoe a todos, que Deus vos guarde, que Deus nos conduza até aos nossos destinos do cerimonial e do protocolo. Muito obrigado, boa noite a todos. Anunciamos neste momento a palavra da senhora presidente da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, cerimonialista Ivone de Souza Almeida. Caríssimo presidente Silvio Lobo Filho, a quem eu tenho a honra de chamar de colega, mas de, sobretudo, meu amigo particular, e esta família cerimonialista hoje se encontra naturalmente extremamente beneficiada, felicitada e em marcha para o sucesso, na medida que temos um novo presidente com uma bagagem magnífica de trabalho, com uma história magnífica na atividade de cerimonial, mas inúmeras outras atividades. Não vou falar do currículo de Silvio Lobo, porque os senhores já foram, todos estão informados, muitos convivem com ele já há muito tempo no nosso comitê e talvez até socialmente, mas nós estamos num momento muito especial. O comitê está premiado com a presença de um presidente que tem todas as condições de, a partir de agora, nos tornarmos efetivamente uma entidade que congrega cerimonialistas no Brasil inteiro. A representatividade e a representação que aqui vemos na posse, que agora aconteceu, mostra com vigor isto, e eu estou especialmente feliz porque, ao lado de Marcílio Reynaud, começamos todo esse trabalho, um trabalho de muito carinho, de muito amor pelo cerimonial, pela atividade cerimonial no Brasil, e hoje me sinto muito segura, muito tranquila de poder lidar com outras questões, porque sei que a nossa entidade de classe, a nossa associação está em mas em muito boas mãos. E sabemos que, obviamente, ele não pode fazer um trabalho sozinho. Mas estou absolutamente segura de que vocês que aqui representam os demais membros dessa associação estarão com ele com muita seriedade para fazer desta entidade uma entidade capaz de dar o melhor de si para o Brasil. Eu quero cumprimentar, obviamente, também o meu querido Marcílio Lins Reynaud, é o nosso pai, o pai de todos, a quem detemos um incondicional amor e carinho, o nosso colega Fredolino Antônio Davi,
que é vice-presidente atualmente, mas que está conosco há muito tempo, e é uma personalidade a quem respeitamos muito, em razão de seu conteúdo cultural, a sua manifestação de seriedade com relação às pesquisas em cerimonial, a sua postura impecável com relação aos colegas, e a quem eu admiro muito há muitos anos. Hugo de Faria Almeida, que representa a Organização Internacional de Cerimonial e Protocolo, e a quem eu dedico um especial carinho. Vocês imaginam por quê, né? E eu quero especialmente abraçar hoje duas senhoras que me têm o coração e que, graças a elas, o comitê começou e vai continuar com muito brilho. Gláucia Reynor e Marlene Lobo. O meu carinho e todo o meu empenho para que vocês continuem conosco, nos ajudando, porque só nós sabemos o que os companheiros dos cerimonialistas são capazes de fazer pelo cerimonial. Se não fossem eles, nós nem poderíamos estar aqui. E é o meu carinho especial a Gláucia e a Marlene, porque sei quanto sacrifício precisamos fazer para ser parceiro de um cerimonialista, não é? Meu carinho muito especial, e em nome de quem eu, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os demais colegas aqui presentes, empossados hoje, Lourdes de Moraes Busato. É o nosso grande exemplo de mulher cerimonialista. Quisera que todos nós, homens e mulheres cerimonialistas, se espelhassem em Lourdes de Moraes Busato, para que pudessem merecer toda a dignidade, todo o respeito, toda a credibilidade que um profissional neste país merece ter na mente de todos os seus parceiros de trabalho. Meu abraço, meu amor, todo o meu amor e toda a minha saudade para Florencio Bezerra, que nos deixou, mas que está aqui conosco, neste momento, com certeza. Nosso aplauso para ele. Amigos queridos, colegas, eu os conheço todos, com exceção de alguns, mas temos também convidados de vocês e, portanto, os cumprimento com muito carinho e agradeço a atenção de estarem aqui. Nós temos sempre uma plateia pequena, porque fazemos parte de uma atividade profissional que é ainda no Brasil muito pouco compreendida, entendida e valorizada, embora trabalhemos muito para que isso aconteça. Então, nós temos uma enorme consideração para aqueles que, como convidados, meros convidados, sempre se apresentam para nós como pessoas que nos consideram, que nos têm admiração e consideração. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu gostaria de falar menos, mas eu quero falar da inquietação toda que nós cerimonialistas vivemos e que, sobretudo, no Comitê Nacional do Cerimonial e Protocolo, me perdoem todas as vezes que eu disser público, porque eu sou uma senhora idosa e não consigo mudar com rapidez, meu cérebro está mais lento. Então, às vezes, eu não vou dar conta de falar a nomenclatura atual, mas a intenção é sempre a melhor. E eu gostaria de falar com vocês a respeito de que vale a pena nós aqui, unidos, todos muito juntos, a respeito deste assunto que nos empolga, que nos apaixona tanto, falar da importância de cada um de vocês, resgatar os valores morais, os valores éticos, a consciência da importância do respeito a cada um de nós, colegas, e a nossa atividade.
Nós precisamos fazer um movimento em favor dos valores morais e da ética no cerimonial brasileiro. Não é possível que nós continuemos a nos maltratar, a nos desrespeitar, e a falta de responsabilidade naquilo que vamos falar para os outros, com os outros, e ao escrever coisas por aí. Eu conclamo todos vocês para que possam dar as mãos ao Silvio, fazer uma avalanche de manifestações sérias a respeito da ética, da importância. Todo esse conjunto de comportamento ético se traduz na elegância, naquela famosa elegância que todos nós cerimonialistas precisamos exibir todos os dias. E aonde está a elegância do cerimonialista que destrói a imagem do colega porque não suporta o sucesso do outro? Não é possível mais nós convivermos com esse tipo de coisa. Nós precisamos de vocês para fazermos um levante a favor da moral, dos bons costumes, da ética e, sobretudo, da elegância no cerimonial brasileiro. Não é possível mais continuarmos sob pena de todo mundo poder fazer cerimonial, e nós teremos que inventar uma outra profissão, porque nós não cuidamos da nossa imagem. Eu estou pedindo a vocês, com muito carinho, gostaria que vocês pensassem muito nisso, sobre a responsabilidade de falar sobre nós mesmos. Isto é ter o amor verdadeiro a respeito de um perfil profissional. Se não for assim, nós estamos brincando de fazer cerimonial e de ser profissional. É exatamente isso, esta mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Seria muito bacana que eu pudesse vir aqui e só dizer coisas muito leves, mas meu coração está pedindo que eu diga a vocês sobre essa questão. Isto está nos incomodando muito. Para finalizar, eu queria dizer a vocês que um presidente, por mais competente que seja, não pode fazer uma entidade funcionar e ser efetivamente competente e vitoriosa só. Então eu terminaria dizendo aos senhores, por favor, não deixem o Silvio sozinho. O Comitê Nacional do Cerimonial e Protocolo são todos vocês, todos os dias, 24 horas por dia. Se ele ficar só com um, com dois, com três, ele não poderá fazer o que pretende, porque não é sequer legítimo, porque uma entidade que tem a pretensão de representar uma classe precisa ter todos os elementos dessa classe, se não todos, pelo menos uma interessante representatividade, juntas, unidos e se respeitando muito para que haja frutos interessantes. O Brasil precisa de profissionais sérios. Brincar numa atividade profissional tão importante como essa não tem mais sentido. Então, eu desejo de coração todas as possibilidades de felicidade, de sucesso e todas as funções que os senhores assumiram, mas não se esqueçam do que eu estou pedindo. Estou pedindo de coração, em nome de todos os fundadores do Comitê Nacional do Cerimonial Público e Protocolo, desculpe, Marcílio, Silvio, Hugo e Fredolino. Cumprimento vocês, porque vocês são o sustentáculo desta entidade há muito tempo, mas cumprimento vocês, sobretudo as nossas jovens e lindas cerimonialistas que aqui estão, os nossos rapazes jovens, pujantes de inteligência, de criatividade, porque eu sei que já está na mão de vocês
o nosso presente e o nosso futuro. Camila, uma que representa, no meu entender, um futuro brilhante para o Comitê Nacional do Cerimonial Público e para a atividade cerimonial do Brasil. Nós queremos muito que vocês entendam a nossa mensagem, queremos demais, precisamos demais. Não nos deixem só e não deixem perder esse sonho tão bonito que foi a criação do Comitê Nacional do Cerimonial e Protocolo. Obrigada, boa noite, tudo de bom para todos vocês. Anunciamos agora o pronunciamento do senhor presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, professor doutor Silvio Lobo Filho. Eu acredito muito nos desígnios de Deus. Convivo há muitos anos com as intempéries da vida. Eu que não quis jamais ser dedicado a uma só área, e que visitei tantas quantas, do direito à educação física, da educação física ao mundo das negociações de imóveis, as telas de TV ao rádio, do rádio às negociações internacionais, mas, sobretudo, tenho comigo a vontade permanente, constante, de buscar desafios, de enfrentar desafios. E esse gosto pelo desafio é porque eu acredito, sobretudo, que nós só vencemos determinados momentos da nossa existência, só vencemos situações, problemas ou questões nos postas em nossa caminhada quando gostamos do desafio, quando não fugimos dos desafios, quando enfrentamos as batalhas e buscamos os caminhos da vitória. Eu saí de Campo Grande extremamente atarefado e com o pensamento que eu precisaria escrever o meu discurso. Cheguei aqui e acabei me envolvendo no período da tarde de quarta-feira e acabei não podendo escrever o meu discurso. Ontem nós tínhamos a reunião da academia, não consegui escrever o meu discurso. A minha esposa adoeceu, também não consegui escrever o meu discurso. Hoje ficamos pelo dia todo, manhã e tarde, e eu não consegui escrever o meu discurso. Eu acredito nos desígnios de Deus. Era porque eu não deveria fazer nenhum discurso lido esta noite. É a mensagem que ele me enviou. Eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial à minha querida Ivone. A Ivone eu conheci, tenho dito sempre e vou repetir enquanto vida tiver. Nós nos conhecemos no ambiente universitário, 1986. Era pró-reitor naquela oportunidade e ela chefe do cerimonial da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E eu bebi nessa fonte inesgotável de conhecimento, nessa vontade de fazer que a Ivone tem, que conseguiu construir, reconstruir, implantar, desenvolver, elevar a nossa instituição num respeito extraordinário ao cerimonial. Ensinou a muitos e deu exemplos no Poder Executivo do Estado, de Mato Grosso do Sul, na Assembleia Legislativa, na sua empresa particular,
nos seus cursos, nas suas palestras, nas suas conferências, nas suas lidas e nas suas andanças pelo Brasil. Muito obrigado, Ivone. Não sou eu quem diz. É Mato Grosso do Sul e é o Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho. Hugo Faria de Almeida, que eu conheci dentro do comitê, antes e depois que ele foi presidente. Quantas vezes na minha casa, no meu escritório, ficávamos discutindo o comitê, o ICP, o cerimonial e os caminhos e os destinos, madrugada dentro, sem conseguirmos esgotar, sem conseguir cansar, sem conseguir dormir. Nem desejos tínhamos de dormir. Avançávamos noite afora, pelo gosto, pela paixão que o cerimonial e o protocolo nos envolve. Não só nós dois naquela oportunidade, mas a cada um tem a sua história de paixão para com o cerimonial. Fora as serestas, né? Fora as serestas. Meu amigo Fredolino Davi, de Santa Catarina, terra do meu pai, dos meus tios, do meu avô, a quem tenho muito carinho por você, Fred. Conhecendo você de tantos anos, do seu trabalho, da sua dedicação, dos seus estudos, da defesa que você faz, especialmente nas questões dos símbolos nacionais, da profundidade com que devota a essa causa. Quero aqui lhe agradecer. No primeiro momento em que liguei ao Fred, nós estamos pensando em nos candidatar a presidente do CNCP, e quando pensei nisso, eu pensei no primeiro nome, você. Em nenhum momento ele pediu para pensar. Aliás, eu quero fazer esse agradecimento a todos da diretoria, todos do conselho, todos das consultorias, porque eu tive muita força de Deus ao convidar cada um, porque ninguém pediu para pensar, ninguém se desculpou, todos aceitaram imediatamente e se colocaram à disposição para essa tarefa. Fred, que Deus te abençoe. Marcílio Lins Reino. O nosso reinado é você, meu amigo. O navio que ele desenhou aqui há pouco e me entregou, ele é o grande comandante desse navio. Marcílio é daquelas pessoas que, onde ele está, ele envolve a todos. E interessante, ele não se aquieta sem criar alguma coisa. Ou são quadros de pintura, ou são 30, 40 livros, ele não se conforma em escrever um livro só, tem que ser mais de 30. Ou são poesias ou crônicas nos jornais, nas revistas, ou no artesanato, fazendo do fogo e do ferro vidas que afloram em seus campos, em suas paisagens, em sua terra da santa felicidade. Marcílio é um artesão da vida, porque ele constrói com muita facilidade e não se aquieta enquanto aquele pensamento, aquela imagem, aquela vontade se torna efetivamente uma grande realidade.
é o grande criador, não é só do cerimonial, não é só das relações públicas, não é só do direito, não é só das artes, sobretudo as artes plásticas, não é só do artesanato, é de uma vida como um todo. Por isso que nós dedicamos a ele o nosso carinho, o nosso abraço e, sobretudo, o nosso respeito, Marcílio. Você sabe. Tem uma poesia para você que eu vou te entregar na semana que vem por e-mail. Não vou entregar aqui para você não chorar. Muito obrigado, pastor Gildo. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Bia. Muito obrigado, Rosângela. Um agradecimento especial. Hoje ela tem um evento e não pôde estar aqui. Mas temos que agradecer muito a Rosângela. Nessa oportunidade, quando eu estive... ela está aqui, tem. Ela não estava no começo, mas está aqui. Rosângela, muito obrigado, meu querido. Eu vim aqui para olhar os espaços, para decidirmos sobre dias e etc. E, evidentemente, para saber o custo, as despesas que o comitê teria em começo de mandato. E ela me cobrou muito caro. Nenhum tostão. Nada. E não ofereceu só o espaço, ofereceu o coffee break, mas ofereceu sobretudo o seu amor e o seu carinho. Obrigado, André. Que Deus recompense. 100 dias se passaram. Mas antes desses 100 dias, ainda no nascer de 2018, nas vésperas do alvorecer desse novo ano, lá estávamos nós, Ataíde, lá em Campo Grande, Kátia, lá nas Alagoas, Astrogildo, aqui em Brasília, Rita Mamed, de Dubai para Brasil, Rio de Janeiro e Nova York, trabalhando incessantemente. Quantas vezes, Kátia, seu marido não me deu bronca porque a gente estava no telefone 2, 3 horas, não é mesmo? Envolvidos na tarefa de construir um novo momento para o cerimonial no Brasil. Nem estamos dizendo que é um novo momento para o CNCP, não. Um novo momento para o cerimonial e protocolo no Brasil. Muito obrigado, Kátia, pela sua dedicação. Muito obrigado, Astrogildo. Muito obrigado, meu companheiro, diretor-chefe de gabinete, Ataíde Alves de Oliveira. Muito obrigado, Rita Mamed, que ao primeiro momento atendeu em viagens para ser a nossa diretora de planejamento. Meu obrigado à minha querida Camila. Camila, você não sabe quanta admiração tenho da sua capacidade, da sua inteligência. E ao convidar a Camila para ser a nossa consultora em assuntos institucionais, ou seja, desta instituição, foi porque ela tem uma visão extraordinária de gestão institucional e desenvolvimento institucional. Isso nos dá a certeza absoluta de quando pisarmos, sabermos que ali é terra firme. Quando agirmos, sabermos que aquela ação está correta e fadada ao sucesso. Muito obrigado, Camila. Rio de Janeiro abriu os encontros estaduais no nosso plano de ação de mobilização dos estados. Sônia, Rita Mamed, e aqui eu quero fazer uma grande homenagem ao meu amigo, ao nosso amigo, ao cerimonialista Michel, que eu pediria que ficasse em pé para que todos conheçam. Um baluarte do cerimonial no Rio de Janeiro.
nosso futuro próximo e bem próximo diretor da representação do CNCP no Rio de Janeiro, a quem queremos ir ao Rio de Janeiro para dar posse ao Michel e toda a sua equipe. Mas antes de tudo, ele abraçou, juntamente com Sônia e com Rita, abraçou a causa dos 100 dias e lutou e desenvolveu um evento maravilhoso em Caxias. Muito obrigado, Michel. Emília é a nossa diretora de eventos. A Emília eu incomodo de madrugada, 5 horas da manhã, porque eu sei que eu posso ligar às 5 horas da manhã que ela está acordada. E ela também já me acordou. Emília, querida, muito obrigado. A gente troca muitas informações todos os dias e ao longo desse tempo todo. Que Deus te abençoe. E a Emília assumiu com tanta força que falou: eu vou fazer o encontro. E se abraçou a Mara, que é chefe do cerimonial do governo do Piauí, se abraçou ao Veras, que está aqui. Vamos fazer um encontro aqui, sim. E eu quero que você venha para falar sobre o momento atual. Qual é o seu tema? E eu no telefone ouvi o Vera dizendo dali do lado, e ouvi lá em Campo Grande, do Piauí para Campo Grande, o CNCP, o que e para quê? Ela falou: qual o tema? Eu falei: esse é o tema que o Vera nos deu. Meu amigo, companheiro Veras, nosso consultor no cerimonial universitário. Muito obrigado, companheiro. Mas eu quero aqui, Emília, em seu nome, agradecer a toda a equipe do Piauí, do encontro que foi feito com mais de 300 pessoas há poucos dias atrás. Num evento maravilhoso, com a presença do governador do estado, que fez questão de deixar o seu gabinete às 15 horas da tarde e ir até lá no evento. Fui buscá-lo na frente, entrando sob o aplauso de toda a plateia, subiu ao palco e falou por 15 minutos sobre cerimonial, sobre protocolo, sobre a importância, a necessidade, o futuro, e emprestando o seu apoio junto à bancada federal e junto a Brasília para a regulamentação da profissão. Bom, é para nós uma paz espiritual quando a gente vê pessoas que estão no poder e se entregam à tarefa do cerimonial e protocolo com amor e com carinho. Emília, muito obrigado. Eu sei que isso deve a quem está no cerimonial e trabalhando no exemplo. Devemos a você. Que Deus abençoe. Quando foi para convidar, eu disse a Ivone que eu gostaria de ter na nossa equipe uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande, e que essa admiração, depois que eu conheci, se tornou o dobro, o triplo, o quádruplo, e cada dia aumenta mais. Eu falei: eu gostaria de ter na diretoria a nossa mestra de todos nós. Vou falar sobre ela daqui a pouco. Fique em suspense. Gilda Fleury. Quando ligamos e conversamos, a Gilda imediatamente aceitou integrar a equipe. E não só integrou, como estava lá no Piauí, dando um show, aplaudida de pé por mais de 300 pessoas naquele dia. São pessoas assim que se entregam, que se dão. Lá ainda, logo que eu tomei posse, eu recebi uma ligação telefônica. Silvio, nós precisamos conversar. Eu falei: vamos conversar. Eu tenho aqui no meu estado e na minha cidade um deputado que é líder do governo, deputado André Moura, e eu gostaria que você o conhecesse. Com prazer.
Mais do que isso, ele pode e tem condições de auxiliar-nos na regulamentação da profissão. A Mauri. Assim deixou Bonito. Ele já saiu viajando de Bonito pensando no movimento da regulamentação e emprestando seu inestimável apoio à causa do cerimonial e à causa da regulamentação. Obrigado, Mauri. E olha que eu fiquei muito entusiasmado. Esperei 1h e pouco, né, Sr. Gildo, para ser atendido pelo deputado, mas ele ficou quase 2 horas sentado conosco. Com o seu gabinete com mais de 30 pessoas esperando, e já passava de 12 horas da tarde, quase final de semana, mas ele estava lá e fez questão de ficar conosco, e chamou todo o seu gabinete, chamou todos os seus assessores para nos ouvir e para conversar conosco, para nos dar o apoio. Estão as fotos aí para mostrar e para comprovar. A Kátia, logo que no começo do ano já veio para Brasília, visitou a esplanada dos ministérios, ministério por ministério, reunindo com todos os cerimonialistas, ela e Camila, e fizeram um evento mostrando o CNCP e abraçando o CNCP juntamente com a esplanada dos ministérios. Que bom! Hoje temos Cadu. Cadê o Cadu? Saiu. Cadu, como carinhosamente nós chamamos, que é o chefe do cerimonial do Ministério do Trabalho, está conosco como consultor e já está na presidência da República, juntamente com o ministro, trabalhando na questão do decreto. E mais do que isso, já está emprestando, sobretudo, a sua contribuição. Antes mesmo da posse, fez questão de correr, porque ele disse: a minha contribuição eu vou fazer todos os dias, e já está fazendo. Sabe que eu gosto do entusiasmo de uma pessoa lá de São Paulo, Cecília. Cecília é uma pessoa maravilhosa, porque ela é de um entusiasmo tal, e ela, quando fala de cerimonial e fala de organização, ela fala com entusiasmo e com conhecimento de causa, o que é muito importante. Muito obrigado, Cecília, pelo seu apoio. Lá no Acre, Lina Graziella, que já em Bonito fez sucesso com as suas músicas, encantou e encantou-nos, promovendo um evento com a palestra inicial com mais de 300 alunos na Uninorte, numa palestra da professora Kátia, inaugurando o processo de mobilização no Acre. Muito obrigado, Lina Graziella. Quando visitei o Maranhão, eu já tinha conversado com o Eric, pelo menos uns 200 telefonemas, uns 400 WhatsApps. Porque o Eric, quando resolveu assumir a comissão de mobilização, ele se preocupa constantemente, todos os dias ele tem o interesse de fazer e busca informações, etc. E conseguiu levar para a reunião que tivemos no Maranhão todas as grandes lideranças, e aqui representadas pelo Marcelo Cláudios e pela Gisele. Muito obrigado a vocês do Maranhão. Trouxe boas recordações. Boas recordações. Franklin, Eduardo Salazar, Eduardo Vaz, Silas, Marcílio. Pernambuco é rico, como sempre foi rico de literatura, é rico de cerimonial. E também, dentro do prazo, fez as suas reuniões, mais de uma, e vai promover encontro, porque é um berço no qual floresce, sobretudo, o cerimonial e o protocolo no Brasil. Muito obrigado, Franklin, que comanda. Muito obrigado, Marcílio. Muito obrigado aos companheiros. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao deputado Hildo Rocha, do Maranhão.
quando nós visitamos o deputado Hildo Rocha, no mesmo dia que visitamos o deputado André Moura, perdão, nós logo depois de sairmos do gabinete do deputado André Moura, fomos para o gabinete do deputado Hildo Rocha. Aí ele mandou chamar um outro deputado do Maranhão, perdão, do Maranhão não, de Roraima, se não me engano, e sentamos para conversar, e ele estava ocupado demais, e nós sentamos no gabinete, ele atendendo um, atendendo o outro, e mandou sentar na sala dele, e atendendo um, atendendo o outro, falou, agora são vocês. E ali nós ficamos também mais de 2 horas. Sexta-feira passada, liguei para ele para convidá-lo para vir aqui, ele está hoje no Maranhão, não poderia estar conosco, mas disse o seguinte, eu vou ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Pode ter certeza absoluta que esse mês, até o mês que vem, eu fecho o parecer e aprovo isso, e fechamos na Câmara a regulamentação da profissão. Essa é a promessa dele que será cumprida. Quero aqui agradecer e pedir ao Maranhão que leve o abraço do CNCP ao deputado Hildo Rocha. Eu quero agradecer aqui, pelo Astrogildo, ao Cid Legis, que prontamente nos atendeu, patrocinando o coquetel que daqui a pouco será oferecido. Muito obrigado ao Astrogildo, que intermediou, e a equipe diretiva desse sindicato, que sempre tem apoiado o comitê e a academia. Vou fechar a minha fala para dizer que o entusiasmo meu é o entusiasmo de todos vocês. Eu gostaria de aqui estar falando no nome de cada um. Pontuei alguns, deixei outros de falar, por exemplo, do Hernani, por exemplo, da Aline, por exemplo, da Eliane Ubiluz, da Alessandra Aragão, mas eu fiz de propósito, sabe por quê? Porque é tão apaixonante o cerimonial e protocolo que, para não falhar, nós trazemos as nossas fichas de informação. Mas eu quis usar a ficha mental da informação e de olhar nos olhos da Valística, por exemplo, que emprestou seu apoio na primeira vez com que conversamos e que, quando aqui estive, ela imediatamente nos ofereceu apoio. A Cláudia, da Universidade Federal do Ceará, que ainda pelo Facebook conversamos, e ela aceitou imediatamente estar conosco nessa labuta, nessa caminhada. Amigos, Luciana de Brasília, muito obrigado pelo seu apoio. Kennedy da Câmara Legislativa, que está conosco emprestando apoio e oferecendo à Câmara Legislativa e os seus espaços também para as atividades do CNCP Brasil. Muito obrigado. Esse momento, caríssimos cerimonialistas e amigos, esse momento é um momento novo para o cerimonial brasileiro, porque é o momento de enfrentarmos 2 grandes desafios, que são as 2 grandes metas dessa administração para esta gestão, que é a regulamentação da profissão e que é a necessidade urgente da formação universitária para o cerimonial e protocolo. São os 2 grandes pilares que iremos desenvolver, são as 2 grandes metas, são os 2 grandes objetivos da nossa gestão e que vamos enfrentar, porque entendemos que o cerimonial poderá crescer e crescerá sobretudo com a regulamentação da profissão, crescerá sobretudo com a criação dos cursos universitários de graduação em cerimonial e protocolo. Quero agradecer a nossa companheira Maria Lúcia Pétega, que não pôde estar aqui, lá de Caxias, do Rio Grande do Sul, que é a nossa diretora de ensino, pesquisa e extensão, mas que está presente conosco em pensamento e na luta por esse momento, e se entregando na tarefa da criação das diretrizes curriculares para o curso de graduação em cerimonial e protocolo e montando já a grade curricular para os cursos. Muito obrigado. Nós precisamos
neste momento, unir o Brasil. Por isso que a nossa meta é União Brasil. A meta da nossa chapa foi essa e nós vamos continuar levando União Brasil. O CNCP Brasil está aberto para formar uma grande categoria profissional, para permitir a solidificação desta profissão no cenário nacional e no cenário internacional. Temos a certeza absoluta desta possibilidade, mas precisamos, sobretudo, de mobilizar os 27 estados da federação. Precisamos, sobretudo, estarmos atentos, porque uma das formas e estratégias que teremos é da estadualização e municipalização do cerimonial e protocolo do CNCP Brasil. Ou seja, vamos desenvolver as nossas atividades, já estamos fazendo a partir de Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, agora vamos para São Paulo em maio, vamos para o Espírito Santo, vamos para Mato Grosso do Sul, vamos de novo para o Acre, e assim vamos caminhar o Brasil todo para mobilizar esta categoria, para levantar essa categoria, que nós temos hoje mais de 100 mil operadores do cerimonial no Brasil e que precisam da regulamentação dessa profissão para sentirem-se fortes, aguerridos para essa luta. Vamos construir, sobretudo, o futuro, porque essa é a nossa responsabilidade, não é minha, é nossa responsabilidade. A construção do futuro do cerimonial nesta nação passa, sobretudo, pelas mãos de cada um dos cerimonialistas no Brasil. E cada um tem a responsabilidade de, lá no seu espaço, no locus da sua profissão, da sua atividade, emprestar, sobretudo, a sua gana pela vontade de vencer, para mostrar que é possível fazer, e só se faz quando se tem entusiasmo, quando se entrega a tarefa, quando tem vontade de fazer e não esmorece em meio à caminhada quando uma pedra lhe fere os pés, porque muitas outras virão, mas nós a retiraremos do caminho e construiremos um futuro feliz para o cerimonial e protocolo. Muito obrigado. Pedimos aos empossados que ao final desta solenidade possam usar esse palco e se perfilar para uma pose fotográfica. Com a palavra o senhor presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, cerimonialista Silvio Novo Filho, para a declaração de encerramento desta solenidade. Agradecendo a presença de todos, declaramos encerrada a solenidade de posse do colegiado que conosco compõe a próxima gestão do CNCP Brasil. Que tenhamos todos boa sorte e que a luz do Senhor Deus nos ilumine. Obrigado e boa noite a todos.